né? Mas antes nós vamos ouvir o jovem pregador falando das maravilhas do Senhor, amém? Vem cá, Eurico, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu vim aqui ler para vocês o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, para que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Bom, irmãos, os ímpios são aqueles que abandonaram a fé em Cristo e já experimentaram um pouco da graça, mas não suportaram essa doutrina. Os escarnecedores são aqueles que, além de não respeitarem os princípios divinos, ainda fazem zombarias com aquilo que é sagrado. E os pecadores são aqueles que é natural, ou seja, ainda não tiveram um encontro com Cristo, logo não podem oferecer nada a um cristão. Concluindo, nós não podemos aceitar os conselhos dos ímpios, não devemos ficar juntos dos escarnecedores e nós não devemos cometer as mesmas práticas dos pecadores. Nós somos cristãos, nascidos de Deus, e os pecadores não têm nada a nos oferecer. E no segundo verso diz que, além da pessoa fugir desses maus caminhos, a pessoa se alimenta da lei de Deus e nela medita dia e noite. A lei de Deus, meus irmãos, não significa um mandamento específico. Significa toda a palavra de Deus, do Gênesis 1 até Apocalipse 22. E no verso seguinte, o verso 3, diz que se você estiver na raiz de Deus, tudo que você fizer vai ter prosperidade. Irmãos, eu mesmo tenho buscado viver isso, por exemplo, na minha escola, no ano de 2021, eu mudei para uma escola cristã. E quando eu entrei lá, de verdade, eu me assustei, porque era exatamente como a minha escola antiga, não tinha nada de cristão. Quando eu entrei lá, eu imaginava que ia ter um irmão lá na porta com uma Bíblia debaixo do braço, e que eu ia ter que entrar lá e falar: paz, irmão, essas coisas. Mas quando eu entrei lá, eu vi que, na verdade, era exatamente como a minha escola antiga e nada tinha mudado. Todo mundo falava palavrão, respeitava os professores e eu era um deles, sim, eu falava palavrão. Mas depois os meus pais me convenceram a mudar de vida e respeitar as pessoas, parar de falar palavrão, etc. Mas de um tempo pra cá eu tenho tentado parar de fazer essas coisas e meus amigos perceberam essa mudança. E eles perguntaram: Henrico, o que você está fazendo? Por que você está parando de zoar com a gente? Não está mais sendo do jeito que você era antes? Então eu falei, irmãos, que eu tinha mudado, que Jesus estava voltando e que ainda dava tempo, né, deles mudarem e ainda por cima conquistarem a salvação de Deus. E por isso, na semana seguinte, eu percebi que Deus me usou e já teve influência na vida deles, porque na semana seguinte, o meu amigo, o Gabriel, o que mais estava errado, né, que mais xingava as pessoas, falava palavrão, etc., já tinha mudado. E ele já estava com um voto com Deus, que ele estava sendo uma pessoa melhor. E as aulas acabaram e hoje em dia eu já não tenho mais notícias dele, só que ano que vem eu espero que ele esteja bem melhor do que ano passado. E é por isso, meus irmãos, que eu concluo dizendo que é muito fácil ser cristão na igreja, na frente dos irmãos e dos pastores. Porém, é difícil ser cristão no seu trabalho, na frente dos amigos e principalmente na frente de pessoas que não seguem os mandamentos de Deus. Então, é por isso que eu vou falar para vocês que peguem a palavra de Deus e apliquem ela na vida de vocês, para que vocês não sejam um influenciado, e sim a influência. A paz do Senhor, irmãos, que as palmas louvem ao Senhor.
A paz do Senhor Jesus, amém? Bonito, né? É coisa que dá vontade até. Eu me emocionei em ver esse jovem. Louvado seja Deus por isso. Que isso venha a se repetir na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso Brasil, amém? Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé só um minutinho, irmão, para a gente ler o texto da mensagem e já podemos nos sentar. Abra aí no capítulo 7 do versículo 18 do Evangelho de Mateus. Todos estão me ouvindo? Está normal o microfone aqui? Porque eu não estou ouvindo a minha voz. Acho que é retorno, né? Mateus, capítulo 7, verso 18, vamos ler até o verso 21. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Somente até aqui, pode tomar o seu assento. Hoje é um dia bastante especial para mim. É um dia que era para estar praticamente toda a família, mas esse Covid aí pegou uma galera, viu? De novo, o Vitor, se estiver assistindo, um grande abraço. A Letícia, a minha mãe, a minha irmã Wanda, meu cunhado Marcelo, o esposo da minha mãe Valmir, também não puderam estar aqui presente, mas que Deus possa honrar a vida de vocês aí grandemente. Quero agradecer por aqueles que vieram, né? O Tiago, a Imico, a Vanessa, minha tia Fatinha, a Renata. Minha tia Fatinha faz um tempo que eu não vejo, hein? Um tempinho. E saudade do Marcelo, saudade da Simone, da Alessandra. Rapaz, é tanto primo que eu já nem lembro o nome de todos. Mas a Larissa, isso. E meu tio Erivaldo também, mande um grande abraço para ele, né? Que Deus possa confortar a vida de todos. É uma grande honra receber vocês aqui. Foi fantástico hoje ver como que Deus muda as pessoas, né? As palavras de Deus transformam, edifica, renova. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de você, viu? Saudade de você, rapaz. Vou te dar um abraço quando acabar o culto aqui, hein? E Deus faz. Já ia me esquecendo do Douglas. Rapaz, olha que maldade eu ia cometer, hein? Douglas, meu primo aí, abençoado. General do exército, da aeronáutica. Eita, nós, hein? É Deus maravilhoso. O Flávio, primo e irmão, né? Eu tenho 3 primos, pastor, que são mais que irmãos para mim. 3? Vamos lá. Flávio, Stefano, Wagner e Paulo. 4, vai. São mais que irmãos. São pessoas que fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude. E parte do testemunho que eu vou dar hoje, eles passaram isso junto comigo. E é muito importante até para mostrar, né, a diferença que houve depois do encontro com Cristo. E saudade demais do Stefano. Quase que não estou conseguindo ir para aquele bairro lá. Mas a gente vai se encontrar aí sim. A esposa do Flávio, a Priscila, Deus abençoe sua vida. A filhinha deles, não lembro. Sim, a Flavinha, exatamente. Deus abençoe a vida de todos vocês, viu? Uma grande honra recebê-los aqui. Como o nosso pastor estava ministrando aqui, ele citou o livro de Ageu. O livro de Ageu, eu costumo dizer que é um livro onde Deus nos dá um tapa na orelha, sem tirar a mão do bolso. É um livro fantástico. Assim como esse que a gente acabou de ler.
uma árvore, ela pode produzir fruto que não é segundo a sua natureza. E nós temos aqui alguns objetivos para tratar dentro do templo. Quando Deus deu o sonho a Davi a construir o templo, Davi, um homem que naquela época, segundo o coração de Deus, não pôde construir o templo porque tinha as mãos sujas de muito sangue. Era um guerreiro, né? Então ele ia desbravar em outras cidades, outros países, matava-se muita gente. E Deus disse: essa honra eu não vou dar para você, porque você tem a mão muito suja de sangue. Só que aí deu para o filho. Só que Deus aparece a esse filho através de um sonho e faz uma pergunta para ele: pede o que quiseres e eu te darei, sem nenhuma restrição. Imagina Deus hoje. Eu tenho uma desvantagem, irmão, porque eu não sonho, tá? Eu não sei o que acontece comigo, porque a ciência diz que todo ser humano sonha. Todo ser humano sonha. Só que eu acordo, é um reset. Para mim, eu só dormi. Eu não lembro de absolutamente nada. Já minha esposa, cada dia é uma novidade. É uma história. E eu não consigo. Eu sei que eu sonho porque a ciência diz que sonha, que todos sonhamos, mas eu não lembro de absolutamente nada. Então, por isso que Deus para mim não pode se aparecer em sonho nunca. Se ele aparecer em sonho, tem que, quando eu acordar, dar um cutucão e falar: ó, eu falei com você antes, mas você estava aí por osmose, vou falar de novo agora, para você entender. Então, imagina Deus aparecendo num sonho e dando para a gente uma condição ímpar. Porque Ele está dizendo: ó, pede o que quiseres. O que quiseres. E eu te darei. Só que Deus, meus irmãos, Ele é preeminente, Ele é onisciente. E com a sua preeminência e a sua onisciência, Ele já sabe o que vai acontecer. Logo, tem frases que Deus nunca vai falar para mim. Tem frases que Deus nunca vai falar para você. Portanto, nós precisamos entender o conceito da palavra de Deus. Como o meu filho disse hoje, que para mim foi prazeroso demais de ouvi-lo, e não aqui, né, propriamente dito. Ele pregou para mim a semana inteira. A semana inteira ele pregou para mim. Semana inteira: pai, e aqui? Tá bom? Tá? Não tá? Não tá? Não tá? Eu leio a Bíblia. O que a Bíblia diz? É isso? Se a Bíblia diz isso, é isso. Se ela não diz, tira. Sem muita influência, mas dando um norte. E isso, meus irmãos, é fruto de um voto que eu fiz com Deus no ano passado. Porque, como o nosso pastor bem disse, a gente faz muita coisa para muita gente. Mas será que para Deus estamos também fazendo? Porque eu me vi numa situação e eu comecei a numerar. Para quem não sabe, eu sou gestor de algumas empresas. Eu faço gestão de 5 provedores de internet aqui no estado de São Paulo e 1 provedor lá no Rio Grande do Norte. Também faço gestão de centro de custo de um viveiro de camarão lá. Faço gestão de centro de custo de um hotel em Fortaleza. Faço gestão de centro de custo de uma empresa de imóveis planejados a tempo certo. Faço gestão de centro de custo também de uma outra empresa, a MV Pharma, que é a que Deus nos concedeu, com sociedade com Marcos, a quem Deus está usando para nos abençoar. E contando tudo, são 9 empresas, irmãos. É muito trabalho. Só que é muito trabalho para mim. É muito trabalho para o meu ambiente. É muito trabalho onde eu estou ajudando e promovendo e enriquecendo pessoas. Mas para Deus, o que isso significa? Se você ler a genealogia lá em Gênesis, você vai ver que vai estar escrito assim: fulano de tal viveu tantos anos e construiu tal coisa. E vai passar isso 5, 6 vezes. Só que vai chegar em 1 ou 2 que vai estar lá: viveu tantos anos, construiu tais coisas e gerou filhos e filhas. Sabe qual é a grande diferença? É que para Deus
nós precisamos gerar. Para Deus, nós precisamos gerar filhos e filhas. E isso não é fácil. Minha esposa e eu estamos num processo de emagrecimento, de regime. E é uma luta você conseguir ter disciplina para isso. Às vezes até acontece de perder 1 ou 2 quilos, mas para ganhar depois é uma rapidez que, meu Deus do céu. Basta ficar normal, sem fazer nada. Pronto, volta tudo de novo. Então, ou seja, existe um esforço que tem que ser feito para alcançar um objetivo. E não dá para servir a Deus sem fazer escolhas e sem se esforçar. E aí eu falei para Deus que eu queria mudança de vida, por causa de 2 mensagens que eu ouvi o ano passado. A primeira, quem lembra aqui da parte do bolo? Quem lembra que está aqui presente, que lembra? Talvez em casa mais pessoas vão lembrar. Exatamente, uma pregação do presbítero Wagner. E com maestria disse, no aniversário, né, a gente libera a primeira parte para quem a gente mais ama, né, para quem a gente mais gosta, para quem a gente mais quer agradar. E aquilo ali foi um tapa na minha orelha sem tirar a mão no bolso. Aí depois vem o Rodrigo. Precisamos produzir. Quem lembra dessa mensagem? Talvez em casa mais pessoas lembrem também. Precisamos produzir. Só que não é fácil produzir. Não é fácil. Fácil é falar, irmão. Fácil é falar. Produzir é difícil demais. É muito difícil. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender. Voltando à vida de Salomão. Salomão tem um sonho com Deus. Deus fala para ele para pedir o que quiser. Aí Salomão vai lá e pede sabedoria. Segundo os estudiosos, segundo a Septuaginta, Salomão tinha 12 anos. 12 anos é uma idade já com condição de assumir trono. Nós vemos a vida lá de Manassés, que assumiu o trono com 12, 13 anos. Foi o pior rei de Israel. E temos Salomão agora, que a Septuaginta diz que foi com 12 anos. Só que Flávio José, um grande historiador da cultura judaica e hebraica, ele acredita que tinha 14. Aí vem outros estudiosos dizendo que tinha 20. Mas ele diz aqui na sua palavra que ele ainda era menino, criança. Talvez em imaturidade, talvez em conhecimento. O fato é, não importa o que todos dizem, 12, 14 ou 20. Era uma criança, era um menino, era imaturo, não tinha conhecimento. Mas o pai dele ensinou para ele, no caminho, o que ele devia fazer. Porque antes dele responder o que ele queria, ele disse: meu Deus, o Senhor me deixou aqui para ser rei do seu povo. Quantas pessoas, muita gente que não dá nem para contar. Mas o meu pai, um homem que diante de ti era honrado, temente, e que o Senhor o ajudava. Então você comigo também. Você comigo também. Sem Deus, irmãos, esquece. Você pode ser o maior construtor de todos os planetas. Você pode ser um Maluf da vida que praticamente construiu São Paulo inteiro. Sem Deus, esquece. O texto vai dizer aqui no final do capítulo 7 que a gente leu, na verdade no verso 23 vai dizer: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Meus irmãos, conhecer a Deus mais ou menos é uma coisa,
Jó não disse isso? É, pai, te conhecia de ouvir falar, então conhecia mais ou menos. Mas aqui Deus está dizendo que tem um certo tipo de gente que vai chegar naquele dia e Deus vai olhar imagina o olhar de Deus penetrando o nosso. Consegue imaginar essa visão? Quem consegue imaginar? Se você não consegue imaginar, feche os seus olhos e pense assim: é Deus agora com você, você e Deus, os olhos de Deus penetrando os seus olhos, penetrando os meus olhos e dizendo para mim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Terrível, não é? Terrível. Concluindo a vida de Salomão, quando ele pede para Deus, ele pede aquilo que era necessário para o momento e para o dia de amanhã. Quem quer ter sabedoria aqui, levanta a mão. A Bíblia diz: não clamas a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? Eu estava discutindo com um pastor lá do Rio Grande do Norte, no Natal, e ele dizendo sobre a graça, 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 e eu falei: irmão, mas você é tão na graça, e deixa eu te fazer uma pergunta, o que você prefere, graça ou conhecimento? Aí ele: obviamente, irmão, eu quero a graça, eu prefiro a graça. Eu falei: amém. Mostra para mim o caminho da graça. Aí ele foi citando alguns textos e tal. Eu falei: você conseguiria citar sem conhecimento? Conhecimento, irmãos, bíblico, só tem um destino: a graça. Conhecimento fora da Bíblia pode ser qualquer coisa, mas conhecimento bíblico só tem um destino: graça. Não tem outro. Porque imagina uma oração sem conhecimento. Deus ouve? Lógico que ouve. Se for sincero do coração, uma lágrima só, não precisa de mais nada. Mas imagina uma oração com conhecimento. Esses dias eu estava debilitado e triste. Foi quando eu fiz esse voto com Deus. Eu fiz esse voto com Deus, irmãos, numa avenida chamada Mateu Bay, perto de onde eu moro e onde eu trabalho, num trânsito infernal. Várias lojas, cada uma com uma caixa de som separada, tocando aquelas músicas, Jesus amado. No carro não tinha ar-condicionado, então fechei os vidros, fiquei cozinhando dentro, no calor danado, e ali eu fiz um voto com Deus. E a oração foi essa: Senhor, a tua palavra, Pai, oh meu Deus do céu. Orar a Deus, irmãos, parece simples, mas não é. Oração quer dizer conjunto de palavras. Como é que você conversa com a pessoa? Você tem que saber duas coisas, pelo menos a dignidade dela e ela reconhecer a sua dignidade também. E ali eu falei para Deus: Senhor, a tua palavra diz que mente tranquila é saúde para o corpo. E eu sinto o meu corpo desfalecendo. Eu sinto peso dentro de mim e eu não sei se eu vou suportar. Mas a tua palavra diz que mente tranquila é saúde para o corpo. E a tua palavra diz que o único que pode nos dar a paz é o Senhor. Eu orei a Deus com a palavra dele. Sabe o que aconteceu? Na hora. Tem oração que Deus demora um pouquinho para responder, mas tem oração que é imediata. Sabe o calor que estava dentro do carro? Veio refrigério, irmãos, na hora. Cheguei em casa, chamei todo mundo, chamei minha esposa, meus 2 filhos, falei: vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião aqui. Olhei para eles e falei: eu não quero mais essa vida. Não quero mais. Eu não sei vocês, mas eu não quero mais. E eu fiz um voto com Deus, e eu quero estender esse voto para vocês. Vocês aceitam se quiser, porque o voto é meu, eu vou fazer. Mas vocês, se quiserem, aceitem. Eu prefiro que todo mundo faça junto. E aí estabeleci algumas regras dentro da palavra de Deus e fiz o voto com Deus. E hoje, pela primeira vez na vida,
Deus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Mas só há uma mudança. Sabe o que é conversão? Conversão é mudança de direção. O pastor sempre fala aqui, ó, se você fizer as mesmas coisas, o resultado será o mesmo. Então eu quero mudança de resultado, eu preciso fazer algo diferente. Algo que eu não fiz ainda. O que é que eu não fiz ainda? Porque eu me considero crente, eu me considero cristão. A cada 2 meses eu prego um pouquinho aqui. Isso é ser cristão? Eu venho para a igreja, eu ceio. Isso é ser cristão? Porque se isso for ser cristão, irmão, todo mundo que senta aqui vai ser salvo. E a Bíblia é categórica em dizer: haverão 2 juntos, dormindo. Um sobe e o outro fica. Haverão 2 juntos, trabalhando. Um sobe e o outro fica. Um sobe e o outro fica. Decisão é sua. Decisão é minha. E quando eu fiz esse voto com Deus, eu cheguei em casa, estabeleci as regras. E irmãos, entenda, quando você fizer voto com Deus, coisas não de Satanás, porque eu já expliquei aqui, Satanás está debaixo do trono da graça de Deus, só faz o que Deus manda. E se Deus mandar aí, meu amigo, não tem quem faça voltar atrás. Não tem quem faça. Então o que a gente tem que ser? Temente a Deus, só. E pedir para que as misericórdias de Deus nos alcance. E eu vi uma vez a interpretação de misericórdia com o pastor Roberto de Lucena, que eu guardei no meu coração. Do latim, misericordia. Quando a miséria de um homem encontra o coração de Deus, a vida se transforma. Todo lugar, meu irmão, é comum, até Jesus passar por ele. Quando Jesus passa, o negócio muda. E é fantástico. Então, eu fiz o voto com Deus. E toda mudança, irmãos, gera resistência. Não é fácil. É uma mudança. É da água para o vinho. Tem mudança que é gradativa. A mudança que eu quis propor para minha família foi radical. Foi radical. Não era o que, eu não lembro agora qual foi o profeta que disse, mas ele falou: ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vai servir a Deus. Josué, né? Quer vir comigo, vem. Se não quiser, eu e a minha casa vai servir a Deus. Só que a mudança gera resistência. E aí veio os conflitos. E nós precisamos ter maturidade. Onde é que se alcança a maturidade? Bíblia. Não clamas a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? Quem é que nos pode dar discernimento de espírito se não é o Espírito Santo? Como é que eu sei disso? Lendo. Como é que eu sei que a salvação vem por meio dele? Como é que eu sei que as bênçãos vêm por meio dele? Como é que eu sei que eu só vou superar as lutas por meio dele? Lendo. Só que eu preferi, além de ler, estudar. Salmo 1 é muito lindo esse salmo. E quando ele diz que bem-aventurado aquele que medita, ele define tudo isso que eu estou falando. Ler, qualquer pessoa lê. Agora para meditar, irmão, para meditar tem que estudar. Você não consegue meditar sem estudar. Por quê? Para meditar tem que meditar naquilo que entendeu, naquilo que aprendeu. E aí você guarda e fica pensando naquilo o tempo todo. E Deus vai mostrando para a gente. Nós estamos fazendo um estudo em casa e já estamos há 30 dias no Sermão do Monte. E não dá para sair, porque é tanta coisa linda que como que vai sair do Sermão do Monte? Por mim eu fechava ali. Por mim hoje eu nem pregava mais. Eu só adorava com a mensagem de Ageu, com a mensagem de Abacuque, com o Salmo 1. Para que eu preciso de mais alguma coisa? Eu só preciso obedecer. Só que de tantas coisas que eu fazia, e eu achava que eu era alguém. Eu achava que eu era um baita de um gestor.
Até que Deus, sem tirar a mão do bolso, me deu um chacoalhão. E aí eu fiz o voto com Deus. E o voto com Deus eu disse a eles: eu quero a partir de hoje estudar a Bíblia versículo por versículo com vocês. E eu quero estender isso para onde quer que Deus mande aí. Tudo isso, irmãos, é para a honra e glória de Deus. Porque eu sei que eu continuo sendo o mesmo verme, o mesmo fragmento de monturo que ele tirou lá. Lembra? O lixo. Eu sei que eu sou isso. Só que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Então, começamos a fazer isso. E hoje, irmãos, está no estado do Rio Grande do Norte em 19 congregações. Está no estado do Recife com mais 2 congregações. Está aqui em Guarulhos com mais 4 congregações, da Batista e Brasil para Cristo. Vai chegar nas 37 em nome de Jesus. Está em Arujá, está no Paraná, na igreja presbiteriana e na Assembleia de Deus. Está lá em São Mateus, na Assembleia de Deus Madureira. Também na não sei o que lá, church lá do do menino lá do Guilherme, que congregava aqui. Guilherme inclusive é o melhor aluno, viu? Bichinho gosta de ler, gosta de estudar. Ou seja, 14 congregações, 5 estados, para a honra e glória de Deus. E o que Deus está fazendo com isso, meus irmãos? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. E eu mando para tanta gente. Tem gente que até eu falo assim, ó, se você permitir, eu continuo mandando. Primeiro eu mando um que é para, dar um tapa na orelha sem tirar a mão do bolso. E depois eu falo, se você permitir, eu mando de novo. Se você acha que é ruim, não pode ficar tranquilo, eu não te mando mais. Aí tem alguns que não respondem. Então eu entendo que não quer, não mando mais. Domínio próprio, né? Lembra lá de Pedro? Dunamis, cheio de poder e autoridade. Só que Jesus, quando fala para ele que ele tem que ser manso, ele não entende. E a etimologia da palavra manso é linda. Cavalo domado. Sabe o que é um cavalo domado? O cavalo tem força, poder, só que não tem domínio nenhum. Pedro antes de Cristo, muito poder, muita autoridade, domínio zero. Pedro depois de Cristo, muito poder, muita autoridade e domínio do Espírito Santo. Não precisava nem abrir a boca, só passava. A sombra do menino curava. Eita Deus, Deus é o mesmo, irmãos. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico com uma vergonha. Eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Eu sinto uma vergonha quando eu leio o livro de Atos, que eu falo que eu não sou crente, que eu não sou cristão. Porque se Deus é o mesmo, e Pedro era um pobre coitado, Zé Mané como eu, poxa, tem alguma coisa que eu não estou fazendo. Mas Deus vai dando graça, irmãos. Vai dando graça, vai dando entendimento. E como eu disse, vários parentes meus aqui, o Flávio já saiu comigo várias vezes aí, para fazer tanta trancaiada na rua aí. Fabinho, lembra do Fabinho? O Fabinho já é pastor ou está separado? Presbítero? Presbítero Fábio, do Brasil para Cristo, lá do Nações? Do Nações. O Fabinho uma vez comprou um Fusca. Rapaz, se aquele Fusca falasse, meus irmãos. E eu vou falar para vocês, viu? Eu não sou hipócrita não. Sabe que a etimologia da palavra hipócrita quer dizer artista, tá? Aquele que se traveste de algo que não é. Como os fariseus e os saduceus, que pedia para fazer algo que eles não faziam. Eu não sou hipócrita. No meu tempo de juventude eu era DJ. Todo tipo de música que você imaginar eu sei. E eu ainda sei. Deus não apagou a minha memória, não fez lobotomia em mim, não fez lavagem cerebral. Ele me deu uma escolha. Ele me deu uma escolha. Eu aceitei porque eu quis. Mas antes, minha vida era boa. Muito boa, aliás. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha moto.
mulheres ao bel prazer, toda semana era uma. Não tinha problema não. Era música. Esses dias eu estava na feira, foi ontem, eu fui buscar pastel para Sofia. Estava tocando uma música do Steve B. E eu lembrei da sensação que eu tive quando eu ouvi a música pela primeira vez, lá em 1992. 2 anos antes de lançar o Real. Aqui na Casa do Som. Eu toquei aqui. Eu toquei já em 4 danceterias. Toquei na Casa do Som, toquei na Sundays, que é em frente em frente à igreja matriz aqui, a católica de Guarulhos. Toquei na Sound Factory, que era na Penha. E também toquei na Brother, que é na Barra Funda. Eu tive uma vida muito boa. Vivi muito. Graças a Deus Jesus não voltou naquela época. Mas eu vivi muito. E vivi muito feliz. Fazia muita coisa. Muita coisa. Crescia, ganhava dinheiro. Porque ganhar dinheiro é trabalhar, irmão. É estudar e trabalhar. Você estuda, trabalha, você conquista. Deus não morreu na cruz para me dar um carro bom, uma moto boa. Não, Ele morreu na cruz para me dar salvação. Entendimento eu tenho que buscar. Eu tive que pagar minha escola, pagar minha faculdade. Eu tive que ir atrás. Vou te dar um exemplo de atitude, de que nenhuma árvore, vocês acharam que eu não ia voltar para a árvore, né? Mas a árvore boa, lembra? Não pode dar mau fruto. Nem a árvore má pode dar bons frutos. Nós só podemos produzir aquilo que está dentro de nós. Para ficar claro, árvore somos nós, frutos são as nossas atitudes. Ou seja, eu não posso jamais falar algo que não está dentro de mim. Minha família sabe bem disso. Eu sou nervoso, eu sou até ignorante, mas eu falo a verdade, irmão. Eu perco a amizade, mas eu não perco a oportunidade de falar a verdade. Minha família está aqui e sabe bem disso. Quantas vezes eu estraguei churrasco? Quantas e quantas vezes eu estraguei churrasco? Teve um lá na casa da minha irmã Wanda, eu não sabia que ele era pastor. E o pessoal estava contando piada lá, né, no meio, e eu, piada, beleza, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos lá. Daqui a pouco piada começou a ir para o lado da indecência. Aí eu fui saindo, né, aí o irmão do meu cunhado, vai sair por quê? Ele também é crente, e está aqui contando. Aí eu olhei assim para ele e falei, rapaz, tu é crente? Aí o outro do lado, lembra disso, Emico? Você estava lá nesse dia, lembra, Ney? E aí ele falou, crente não, ele é pastor. Um senhor de uns 60 e poucos anos. Eu olhei para ele e falei assim, filho, se não aprendeu a viver como crente até agora, aprende mais não. Meu filho, não perca a sua vida não. Sai da igreja. Vai curtir o mundão. Não vai ter salvação. Vai curtir o mundão, ué. Pelo menos enquanto você está aqui, você está de boa. Meus irmãos, uma árvore boa não pode produzir fruto ruim. Está escrito aqui. Sou eu que estou dizendo não. É um texto que não tem... Tem gente que fala assim, não, Deus dá 20 interpretações do mesmo texto para 20 pessoas diferentes. Eu não conheço isso. A Bíblia só tem uma interpretação. Ela não tem 2, 3, 4. Ela só tem uma. Só tem uma. Mas tem 1 milhão de igrejas. Sim, cada um quer ler o que quer. Cada um quer ler o que quer. Faz o que quer. Tem igreja para gay, lésbica, para satanista. Tem igreja para tudo. O que Paulo disse antes do final dos tempos? Apostasia, abandono da fé. E muitas pessoas seguindo mestres. Está falando de mim não, está falando de mestre, gente boa. Mestre, segundo o seu próprio desejo. É assim que funciona. E Pedro vai dizer, de onde que saem esses falsos mestres? Que é o texto que está dizendo aqui sobre a árvore. Sabe de onde saem os falsos mestres? Daqui, ó. Sai daqui, ó. É eu amanhã não querendo mais dar lugar para Deus. E o homem natural, meu amigo, ele faz atrocidade sem precedente. Você vê homens aí que era ovacionado, não vou citar nome por ética, mas que pessoas renomadas, de ministérios fortíssimos, falando que tem que atualizar a Bíblia, tem que... papai do céu, pelo amor de Deus. Falando que a intenção de Jesus com a samaritana não era o que... pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia. Você acha que eu congrego no Brasil para Cristo por causa do pastor Isaac? Amo demais esse homem, tenho um respeito gigantesco por ele e pela família dele.
Mas o dia que ele falar que não dá para ficar aqui, eu continuo congregando aqui. Sabe quando eu saio daqui? Primeiro, ou Jesus voltando e me arrebatando, ou vir uma outra liderança e falar, você não prega mais. Eu sei qual é o meu ministério. Eu sei o que Deus tem para mim. E se eu não tiver oportunidade, eu vou buscar um lugar que eu tenha oportunidade dentro da palavra de Deus. Simples assim. Por exemplo, eu tenho várias falhas ainda no ministério. E conversando com o meu pastor, ele citou e falou, Vando, precisa melhorar isso. Eu falei, pastor, eu sei. Mas me dá um tempo. Porque tem outras coisas que eu preciso fazer também antes disso até. Aí eu falei, fique em paz, pastor. Se o senhor quiser, eu não prego, não faço mais nada. Ele olhou e falou assim, irmão, isso aí é o ministério que Deus te deu. Como é que eu posso barrar isso? Isso é a atitude de um pastor decente, que honra a palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui. Se vier uma liderança com pensamento diferente, aí, amigo, eu busco o meu caminho. Mas enquanto tiver liderança aqui, sendo ele ou outro, com a palavra de Deus, Deus me chamou aqui que eu fico. E graças a Deus por isso, porque aqui nós somos uma família. Aí eu saio daqui para ir para outro lugar, eu vou destruir a família que está lá, ou eu não vou conseguir entrar na família que está lá. Teve um pastor, inclusive, que falou para mim que eu não sou o tipo de gente que congrega e prega dentro das igrejas. Porque eu prego falando a verdade de uma forma bem clara. E ele disse que isso não é aceito no púlpito, porque no púlpito tem que falar de bênção. No púlpito tem que falar que Deus vai fazer, que vai acontecer, que não sei o quê. Não, Deus não vai fazer mais nada, irmão. Deus já fez tudo o que tinha que fazer já. Agora é comigo e com você. Ou eu aceito essa palavra e cumpro e colho as promessas, ou eu ignoro a palavra e continuo vivendo como dá. É simples. A árvore boa não pode produzir fruto ruim. Como a árvore má não pode também produzir fruto bom. Só que todos nós éramos maus, não éramos? Estava falando do exemplo dos meus primos. A gente saía e fazia algazarras até dizer chega. Um belo dia, estou na minha casa, triste, porque não tinha dinheiro. Resolvi trancar meu quarto. Resolvi me trancar. Aí no primeiro dia, minha mãe estranhou. No segundo, minha mãe começou a fazer uma campanha. Lembra, Ney? Eu fiquei tão revoltado com aqueles crentes embaixo de casa. Em casa era um sobrado. Minha quarta era em cima e ele estava na sala embaixo. Mas o povo gritava demais, gritava muito. E me incomodava tanto que eu aumentava meu som no último volume. No último volume. Rock and roll até dizer chega. Um belo dia, puf, queimou o som. Glória a Deus, porque o som não era seu. Eu tinha um equipamento de som fantástico, mais de 40 mil reais. Technics MK2, Numark, JBL. Como eu disse, Deus não me lobotomizou. Ele me deu uma escolha. Mas eu me lembro de tudo, com detalhes. Alguns que estão aqui já foi para barzinho comigo e sabe que quando começava a tocar uma música ao vivo lá, eu cantava, eu gritava, eu levantava a mão, eu fazia de tudo, rapaz. Só faltava um cara falar assim, vem cantar comigo aqui no palco aqui que você está cantando bem aí, está animando o pessoal. Já fiz vergonha para algumas pessoas, várias vezes, inclusive. Mas era assim, uma árvore boa não pode produzir fruto bom, ou fruto mau. Uma árvore má não pode produzir fruto bom. Não tem como, você é o que você é. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. E aí, continua a campanha lá, o terceiro dia, eu tinha 2 aparelhos de som. Queimou um, fui pro outro. Aumentei também até o último volume. O que aconteceu? Puf, queimou os 2, mano. Eita, mas foi choradeira dentro do quarto, assim, igual criança. Mas não chorava pelo motivo certo. Aí não tinha mais o que fazer. Sabe o que eu fiz? Não saí do quarto. Fiquei, se não me engano, acho que 5 dias ou 6, fedendo igual gambá. Não saía do quarto, nem para comer, nem para beber água, nem para ir nada, nada. Sabe que o organismo trancar, você não tem vontade de fazer nenhuma necessidade fisiológica? Nada. Mas lembra de Salomão?
fantástico, irmãos. Eu gritava demais ouvindo música, fazia bagunça, me divertia muito, demais. Mas um belo dia apareceu para mim alguém muito superior, muito singelo, muito doce, que me trouxe uma paz que eu nunca tive, eu nunca senti. Me trouxe algo que me fez eu me enxergar como ser humano diferente. Não é normal. E aí ele falou assim para mim: liga pro seu primo Fábio. Eu não falava com meu primo Fábio há anos. E aí liguei para ele e falei: eu quero passar o ano novo com você na sua igreja. Era aqui, ó. Eu não sei se desse lado ou desse, mas era menor. Mas era uma igreja abençoada demais. Abençoada demais. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o conjunto louvando aqui, na época era a Vanessa, a irmã da Verônica. Cadê a Verônica? Está aqui? Saiu. A Vanessa, era o Júnior, era... Lembrei, Wagner. A Vanessa, o Júnior. Lembrei, pastor. O Márcio já estava. Jaqueline. Que conjunto, hein, meu Deus do céu. E eu gostava muito de quê, irmãos? Música. Deus sabe de tudo. A palavra música quer dizer transmissão de mensagem. Meu problema era com a mensagem da música que eu tinha, não era com o ritmo. Não sei se vocês sabem, mas o gospel na verdade foi definido como gospel em 1835. E foi definido como gospel através do jazz, tá? Então, estudar é bom e faz bem. Então eu vi aquele conjunto louvando aqui, e eu me identifiquei de tal maneira com aquilo, que eu falei: aqui é o meu lugar. Agora eu entendi, porque eu tinha que ligar para o Fabinho. É manto demais. Segundo dia, levantei minha mão, sem ninguém pedir, ninguém chamar. Até como o pessoal gosta de fazer, né? É o apelo, Não. Quando alguém vem aqui e fala de Jesus, é uma oportunidade. Oportunidade para mudar de vida. Vida ao bel prazer, você vai viver, vai se dar bem ou não, vai ter problema ou não, vai ter prejuízo ou não. Agora, vida com Deus, irmãos, aí é estar ao lado de alguém mais poderoso, anterior, supremo, majestoso, aquele que pega você no colo, trata como filho sem você ter sido filho, te torna filho, te faz você herdeiro daquilo que você não tinha, e apresenta para você recursos ilimitados, onde você pode alcançar, se quiser, lugares inimagináveis. E foi o que aconteceu comigo. E essa mudança, ela vem dia a dia. Esses dias, conversando com a minha esposa, ela me mostrou que depois que eu fiz o curso de teologia, eu ainda fiz muita merda. E aí eu comecei a estudar e ver que a minha conversão, bom seria, irmão, sabe o quê? Levantar a mão hoje e Jesus voltar hoje. Isso seria fantástico. Isso seria lindo. Agora, converter hoje e Jesus voltar daqui um ano, você tem um ano para mostrar que você é crente. Você tem um ano para resistir às forças do mal. Você tem um ano para mostrar que você mudou. Mas sabe qual é a vantagem? É que eu não preciso ter todo o dunamis, todo o poder explosivo, autoridade lá em cima. Eu posso ter isso aqui embaixo, desde que eu cumpra princípios. Quem cumpre princípios colhe frutos bons. A minha árvore era má, eu então produzia frutos maus. Aí eu tenho um belo dia um encontro com Deus. Deus muda a origem da árvore, Deus muda a semente da árvore, Deus muda a raiz da árvore e me faz preso ao seu tronco, e nele eu posso voar. E agora as minhas atitudes são outras.
Pode a árvore boa produzir maus frutos? Ou pode a árvore má produzir bons frutos? Não. Somente a árvore boa pode produzir bons frutos. E a árvore boa é Cristo. Que Ele possa nesta noite estar amarrando alguns de nós, ou na verdade todos nós, né? Inclusive eu, ao seu tronco, e nos fazer permanecer um pouquinho mais. Porque é fato, meus irmãos, meu tempo se esgotou. E eu poderia falar para vocês de geopolítica aqui que está acontecendo no mundo. A China dominando tudo, e tem um princípio para isso, tá? Pesquisem. Jesus está voltando. Mas só vai subir aquele que cumpre princípios. Quem não cumpre, infelizmente, não consegue subir. Se posiciona aqui, vocês vão louvar, né? Já prepara o playback aí, por favor, irmão, para não dar nenhum erro. Que Deus possa confortar o coração de vocês, que vocês possam entender que a nossa vida às vezes é muito boa aí fora, mas com Cristo ela pode ser melhor ainda. E às vezes você está passando por dificuldades sem necessidade. Lembra do filho pródigo? Viver na casa do pai, mas não se beneficia dos recursos do pai. Você está agora aqui na casa do pai. Quem está em casa nos assistindo está ouvindo a mensagem do pai. Então colha os benefícios do pai, os benefícios da palavra do pai. Pode soltar, irmãos. Que Deus possa honrar a vida de cada um que se propuser a vir hoje. Um dia bem atípico, né? Dia de semana com muita gente aí sendo contaminada. Que Deus possa cuidar dessas pessoas, dar condição para que elas possam ter uma oportunidade de estar na casa dele, louvando e engrandecendo o nome deles, o nome dele. Que Deus possa continuar confrontando a nossa vida com a palavra dele, e que a palavra dele possa ser uma sementinha, ainda que pequena, mas que possa ao longo do tempo, fazer aflorar e fazer a gente produzir um pouquinho mais para ele. E não dá para ele a última parte do bolo, mas a primeira parte do bolo. E você vai ver que quando você fizer isso, muitas mudanças virão na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é a nossa primeira vez cantando aqui, tá bom? Então, estamos um pouco nervosos, mas Deus será louvado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, recebe a adoração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos lábios possam expressar, Jesus, o desejo do nosso coração em te agradar, em te bendizer, no nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia.
longe de ti, não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus abençoe Elaine, Sofia. Deus abençoe o Vando por esta palavra maravilhosa. Ele falando de algumas mensagens aqui, e tem algumas mensagens que eu guardo bastante, Vando, inclusive mensagens que você já pregou aqui, cheias de conteúdos, cheias de mensagens verdadeiras que transformam nossas vidas. Às vezes é difícil chegar em casa, deitar e dormir. Algumas mensagens nos fazem refletir por muitos dias, às vezes meses e até anos. E uma vez eu preguei aqui numa oportunidade que o Wagner me colocou aqui numa sinuca de bico, convidou só os pregadores fortes, aí colocou eu no meio. Eu falei, mas aí você me quebra. Aí eu fui para o joelho, eu falei, Senhor, eu não tenho essa capacidade toda, eu reconheço, né? Eu não sou esse cara cheio de conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas às vezes você ter o conhecimento e saber passar é outra coisa. Tem gente que tem tanta graça para passar uma mensagem que ela fica gravada, impregnada na mente da gente, que não sai nunca mais. E naquela ocasião eu falei, só talento não basta, precisa ter caráter. E aí eu fui lá no livro de Jó e percorri mais algumas passagens bíblicas falando sobre caráter. Hoje eu vi nessa mensagem falando sobre a árvore boa. Ela não pode produzir frutos ruins. A árvore ruim, ela não pode produzir frutos bons, mas ela pode ser transformada. Ela pode ser mudada. Tanto a árvore boa pode passar a dar frutos ruins, se ela se deixar, como Eurico aqui disse, se influenciar pelas ervas daninhas, como uma árvore ruim pode passar a dar bons frutos, se ela for enxertada nela, se ela for adubada. Jesus um dia se deparou com uma árvore e não tinha fruto. E aí ele diz, corta, porque ainda ocupas a terra inutilmente. Não serve para nada, não está dando fruto, corta, lança no fogo. Mas aí o Espírito Santo, né, ele vem e fala, permita que eu adube ela, que eu trate ela, que eu cuide dela. Quem sabe na próxima estação ela não vai produzir algum fruto. Permita-me adubar. O Espírito Santo faz isso com a gente. Quando nós permitimos ele entrar, aí ele vai tirando o que é ruim. Tudo o que é ruim que está dentro de nós, ele vai tirando. E aí vai colocando coisas boas dentro de nós. O Espírito Santo faz esta obra de transformação em nós. Ele vai transformando a vida. Quem não tinha domínio próprio passa a ter. Quem mentia deixa de mentir e passa a ser uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não era honesta, a palavra de Deus, o poder de Deus associado ao Espírito Santo é transformada, e essa pessoa passa a ser uma pessoa super honesta. Isso aconteceu na vida de muitos que hoje ocupam esses lugares, que hoje prega a palavra do Senhor, e o próprio testemunho do Vando demonstra isso. Essa transformação o Senhor pode realizar em nossas vidas, quando nós damos a Ele a oportunidade, quando nós abrimos o espaço para Ele. Quando nós não damos a oportunidade para Ele trabalhar, Ele não é daqueles que entra, não, Ele bate. Ele bate. Se você abrir o seu coração, Ele entra. E aí você vai ver a transformação que Ele faz na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que precisa dessa transformação, que precisa caminhar com Cristo e ter experiências com Deus. Se tiver alguém aqui, e se você quer dar uma palavra, porque aí depende de você, não é Deus que vai fazer isso, a atitude tem que ser sua, a
A ação vai mover o coração de Deus a seu favor e vai haver a reação. Mas qual que é a ação que você precisa? Reconhecer que Ele é o único Senhor, o único Salvador, e falar: Senhor, eu preciso de Ti, porque a minha vida sem Ti não é nada. Mas se o Senhor entrar na minha vida, as coisas vão mudar. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui hoje? Não sei se alguém em casa, ou alguém que vai assistir ou está assistindo. Dê essa oportunidade para o Espírito Santo transformar a sua vida. Fique de pé, queridos irmãos. Quero agradecer a família do Vando que está aqui. Olha aí uma vida se rendendo aos pés de Cristo. Que maravilha. Glória a Deus. Se tiver mais, pode vir. Pode vir, só depende de você. Só depende de você. Deus já deu o passo dele em nossa direção. Só depende de você querer essa mudança, querer essa transformação. E até nós que estamos na igreja, irmãos, até nós, às vezes a nossa vida é uma mesmice. Está na igreja há 10 anos e a sua vida não muda. Mas quando você ouve uma palavra de Deus e diz: Senhor, eu quero isso para mim. Aí a segunda alma para Jesus: eu quero isso para mim, eu quero mudança. Eu não quero mais viver a vida desta forma. Eu quero uma vida nova. E quando você fala: Senhor, eu vou dar um passo, o Senhor diz assim: dá um passo que eu vou dar todos os demais passos na sua direção. E vou caminhar contigo. E caminhando contigo, a sua vida vai ser diferente. Como que é o seu nome mesmo, irmã? Fátima. Fátima e o Moisés. Isso, Vando. Você vai orar por ele, Vando. Ajuda a cuidar do Moisés. Ô menino bom. Menino bom está aí. Menino no bom sentido, viu, Moisés? Um homem de Deus. Que bom, irmãos. Levanta suas mãos para cá. Vamos orar pela Fátima, pelo Moisés. Senhor Deus, Tua palavra ela é penetrante, Pai. E é mais penetrante do que espada que corta dos dois lados. Meu Deus, que entra até a divisão da alma e vai lá no profundo dos nossos corações. Meu Deus, está aqui a Fátima, meu Deus, que foi penetrada pela Tua palavra, Senhor. Está aqui o Moisés, Senhor, meu Deus, que já conhece a Tua palavra, mas que hoje também sente, meu Deus, esta carência, esta necessidade. Talvez, Senhor, ele ou alguém pense mais uma vez: sim, Senhor, quantas vezes forem necessárias, nós nos renderemos aos Teus pés. Meu Deus, eu preciso aceitar ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu preciso me levantar todos os dias e dizer: Senhor, mais uma vez eu me rendo a Ti, Pai, porque eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E a minha vida sem Ti, ela não é nada, Senhor. Ela é um vazio, ela é algo oco por dentro, mas contigo eu estou completo, Senhor. Meu Deus, por isso completa a vida com gozo, com paz, com alegria do Moisés, da Fátima, meu Deus, e que eles possam viver essa nova experiência todos os dias contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que perdoe os seus pecados, as suas falhas, suas fraquezas, suas iniquidades, e que o nome deles continue, Senhor, esteja para todos sempre escrito no livro da vida. Meu Deus, continue fazendo a obra através do Teu Espírito Santo, a obra da transformação, o milagre da transformação, essa metamorfose, Senhor. Meu Deus, que todos nós precisamos passar por ela. Meu Deus, esteja realizando isso também na vida da irmã Fátima e do Moisés, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Fátima. Aqui está uma fração da sua família, tá bom? Mas essa família é muito grande, viu? Deus abençoe. Ela está com lágrimas nos olhos, é emocionante, né? Está aos pés de Cristo. Deus abençoe, Moisés. Pode sentar, queridos, Deus abençoe. Amanhã o encerramento. Pode sentar, não, fica de pé, desculpa. Amanhã é encerramento da campanha. Amanhã, né, traga a sua carta, nós vamos depositar aqui. Os nossos irmãos que estão fazendo esta campanha também na sua casa, amanhã traga.
e nós iremos depositar aqui ao altar. Amanhã faça voto com Deus de fazer um jejum, uma consagração, né? Nós estamos na semana da ceia, né? As vésperas aí já da ceia, tá bom? Faça voto com Deus de amanhã estar consagrando a sua vida ao Senhor. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que elas continuem com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: se Deus é por nós, tudo nós podemos. Agindo Deus, faz assim com as suas mãos. A paz